Segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 10, versículo 1, e aqui vai até o versículo 6. Tiago, prepara aquele que dá pela cruz, para a gente estar louvando de novo. Todos se encontraram? Amém, igreja? O texto bíblico ele nos traz assim: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Versículo 2. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Vamos repetir o versículo de número 4 junto? Eu sei que tem algumas traduções diferentes, mas de repente a gente consegue. Diz assim, na minha tradução, vamos ver se a gente consegue falar junto. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Na verdade, era o 4 e o 5. Algumas traduções aí, no lugar de milícia, deve falar combate, as armas do nosso combate, ou as armas do nosso enfrentamento, né? Milícia é a mesma coisa que embate, é a mesma coisa que combate, tem uma linguagem um pouco militar do próprio apóstolo Paulo. Primeiro, nós entendemos que essa carta do apóstolo Paulo, ela foi escrita para crente. Uma primeira coisa que a gente precisa compreender. Essa carta ela foi escrita para a igreja, para cristãos, para crentes de Coríntios e para crentes que tinham todos os dons espirituais. Quando a gente vê o histórico da igreja de Coríntios, era uma igreja abençoada. E era uma igreja tida como uma igreja avivada. E eu acredito que se tivesse hoje alguma denominação, seja qual bandeira fosse, com um aspecto, com as características da igreja de Coríntios, com relação a dons do Espírito Santo, eu acredito que todo mundo queria ir para lá para presenciar os sinais. Contudo, uma igreja tida como avivada, uma igreja que tinha todos os dons, contudo, era uma igreja que deixava a desejar também. Eram normais, eram pessoas como eu e você, que habitamos uma carne. E o próprio apóstolo Paulo, ele de vez em quando, ele exortava, ele chamava a atenção, ele puxava a orelha. E ele diz aqui, a gente leu nesse contexto, nesse pequeno contexto do capítulo 10, que ele chega a ser ousado nas cartas. Ele chega a ser ousado, de chamar a atenção, e de, olha, se tem os dons, tudo bem, tá, mas não tem intérprete. Se não tiver intérprete, então não fala em língua estranha, porque ninguém vai entender, tem que ter intérprete. Olha, e quando um falar 2, 3, no máximo 3, então ele vinha sempre chamando a atenção para que houvesse uma organização na igreja. E havia esses crentes avivados, vamos dizer assim, eram também jactanciosos, ou seja, eram soberbos. E ele fala dessa soberba. Primeira coisa que a gente precisa compreender, esse contexto do apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta que não é para ímpios, ele não está chamando a atenção, ou melhor, vou melhorar aqui, de pessoas ainda que a luz do evangelho da salvação ainda não tinha lampejado, ou a graça ainda não tinha alcançado. Eram pessoas que tinham sido alcançadas pela graça de Cristo, pessoas que tinham experimentado um novo nascimento, pessoas que estavam num processo da salvação, assim como nós. Estamos hoje num processo de salvação. Estamos indo
buscando a salvação, buscando a perfeição. Assim era aquela igreja. E o apóstolo Paulo, ele via as necessidades, ele via as dificuldades, ele via os conflitos internos, tinha conflitos também. É interessante que, segunda-feira retrasada, né, a gente estava falando sobre a história da igreja cristã, numa outra igreja, e contexto do Atos de Apóstolo, a gente vê sinais ali, a gente vê o próprio Pentecoste acontecendo, o revestimento, o batismo no Espírito Santo, e crentes avivados, né, Daniel? O contexto de Atos de Apóstolo aponta para isso, né? Os apóstolos inflamados, cheios do Espírito Santo, e a igreja em expansão. Aí, na nossa conversa, onde nós estávamos, alguém falou assim, olha, que igreja abençoada, que igreja querida, como eu gostaria de fazer parte dessa igreja. Aí eu peguei um ponto, vem cá, vamos lá em Atos 5, 6, só para dar uma olhadinha no que acontecia. Apesar dessa igreja ser cheia do Espírito, uma igreja avivada, eles só faltavam sair num tapa uns com os outros por causa de posição, por causa de oferta. Carlos, quando eu mostrei para ele o caso de Ananias e Safira, aí ele falou assim, caramba, pastor, mas Ananias e Safira, eu falei, faziam parte da igreja apostólica. Eram crentes avivados. Fala assim, ó, em todo lugar tem problema. Todo lugar tem dificuldade. A gente está buscando a santificação. Se nós estamos aqui, nessa noite reunidos, é porque nós somos pessoas que estamos sendo tratadas pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor está tratando as nossas feridas. É por isso que a gente está aqui nessa noite. Nós não estamos aqui porque tem uma auréola na nossa cabeça, Emerson. Nós somos santinhos e nós estamos aí, ó, buscando a perfeição em Cristo Jesus. A gente está buscando tratamento. Pastor, mas eu estou cheio de problema, eu estou cheio, meu coração está estilhaçado, eu estou passando, essa pandemia que a gente está vivenciando mexeu comigo, mexeu com a mente, mexeu com o meu bolso. Aponta assim o dedo para quem está do teu lado e fala assim, você está no lugar certo. Fala assim, ó, você está sob a orientação certa, que é a palavra de Cristo, que é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, inclusive está entrando agora dentro da nossa alma e do nosso espírito. Está falando para nós. Não tem esse negócio de a igreja, mas era bonito, mas tinha muitos problemas. Era por isso que o apóstolo Paulo ele tinha que escrever. E às vezes ele tinha que ir lá na igreja. Interessante que a gente lendo todo o conteúdo, a gente percebe que apesar da disponibilidade do apóstolo Paulo visitar a igreja de Corinto, como ele visitava outras igrejas, e visitava para abençoar, ele ia para poder falar das bênçãos de Cristo, ia para tratar. Tinha pessoas que criticavam ele. Quantos aqui recebem crítica? Não levanta a mão, não. Quantos são alvo de crítica? Não levanta a mão, não. Se você é alvo de crítica por causa do evangelho, tu está no caminho certo. E continua aí. Mas pastor, você vai ser criticado até a morte, ou até ser glorificado, até Cristo falar assim, ó, agora chegou o momento de abrir e fechar os olhos, agora você vai ser arrebatado juntamente com a minha igreja. Aí acabou as críticas. Mas se nós estamos recebendo críticas, olha, a gente está no caminho certo. O apóstolo Paulo ia lá, ensinava, e daqui a pouco, quando ele saía, esse contexto diz assim, quando a gente lê mais um pouquinho para baixo, a gente vê que tinha irmãos, tinha crentes com dons espirituais que falavam, esse cara é engraçado. Esse cara, nas cartas dele, ele baixa o cajado, cara. As orientações dele, ele baixava o cajado, ele puxava a orelha. Mas quando ele estava frente a frente fisicamente, ele era tranquilão, ele era simples, igual eu estou falando contigo agora, simples, né, que até agora acho que eu não usei nenhuma palavra assim, de bicho sete cabeças, está todo mundo entendendo o que eu estou falando, né? Então ele não era, apesar de ser um camarada formado na escola de Gamaliel, era formado aos pés de Gamaliel, que era um excelente professor teólogo da época, fariseu, sabia tudo da lei, sabia tudo da Tanakh, da Bíblia do Antigo Testamento, era um camarada que, mas ele falava assim, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente está conversando agora, e quando ele ia chamar a atenção de alguém, ou quando ele ia corrigir, no Senhor, não, olha, nós erramos, nós fazemos. Ele não fazia impostação de voz,
Meu irmão, estou sabendo aí que o Espírito está me revelando. Não, o Espírito nem precisa revelar, né, que a gente falha, né, porque isso aqui faz parte da nossa natureza. E o apóstolo Paulo tratava nessa simplicidade, porque quando a gente está falando com os nossos irmãos, assim, frente a frente, olhando nos olhos, eu não preciso mudar a minha voz. Eu não preciso, ainda que eu tenha dons espirituais, ainda que eu fale em línguas estranhas, e se o Senhor permitir, eu vou falar, mas eu não preciso trazer uma correção para o meu irmão, para a minha irmã, e começar com uma introdução em línguas estranhas. Olha, o Senhor está me revelando. Não, eu posso, Beth, eu quero conversar contigo, vamos bater um papo. Era assim que o apóstolo Paulo fazia. Aí quando ele saía dali, daquela orientação, aí aqueles críticos de plantão, aqueles que a ficha ainda não caiu, né, que estão buscando a perfeição também. Mas ali está, né, a lavoura, a palavra de Deus diz que nós somos lavoura de Deus. E lavoura é o quê? Uma agricultura. Então, numa plantação, tem plantas que já germinaram, tem plantas que estão lá no médio porte, tem umas que já cresceram mais. Nós somos assim. Tem uns que já estão mais amadurecidinhos, mas ainda tem uns que precisam de tomar um leitinho na chuca, não é? Não é assim? Mas aí o próprio apóstolo Paulo fala, não, olha, releva, porque vai chegar um momento de crescimento dele. Aí os críticos iam criticar, mas esse camarada está longe, e ele podia falar com a gente do jeito que ele sabe, do conhecimento que ele tem. E ele estava falando para uma igreja de Coríntios. A gente pega Coríntios, que lugar é esse? Coríntios era na Grécia moderna. Coríntios era na Grécia, e a Grécia era o local onde se reuniam os eruditos, filósofos, teólogos, pessoas entendidas, pessoas que tinham um conhecimento elevado. E Paulo também tinha um conhecimento elevado. Mas ele entendia que quando estamos debaixo da graça de Cristo Jesus, como somos chamados para o Evangelho, e como somos chamados para fazer parte do reino de Deus, não tem teólogo, não tem filósofo, só tem a misericórdia de Deus que vale sobre a nossa vida. Ele via assim. Quando estamos reunidos, como estamos nessa noite aqui, todos precisando de tratamento, no coração, na alma, na mente, não vai ter teologia que vai ser remédio para a nossa vida, não vai ter filosofia ou palavras bonitas, mas só as misericórdias do Senhor que renovam a cada manhã, e que são motivos de nós estarmos de pé e respirando nessa noite. Ele via por esse lado, Daniel, e recebia crítica. E ele chega a falar na carta, olha, se eu quiser, eu posso fazer assim, mas eu posso ser até soberbo, ele usa essa expressão, eu posso até ser jactancioso, eu posso até ser uma pessoa soberba, porque eu tenho entendimento, eu estudei, mas eu entendo que vai tratar as feridas, a alma, do coração, da mente, da igreja de Coríntios, da irmã de 84 anos, da adolescente de 16 anos, é o Espírito Santo de Deus. E uma mente que tem essa compreensão de que não é a letra, de que não é o estudo, mas que são as misericórdias do Senhor. E a gente vê algumas coisas nesse contexto que a gente leu sobre tratamento da alma, sobre blindagem da mente. No domingo passado nós falamos, num período que nós estamos aí para mais de 1 ano e meio já de pandemia, nós comentamos sobre isso. E essa pandemia, né, crise sanitária, essa crise sanitária veio trazendo de carona uma crise econômica. Essa crise sanitária, além de trazer de carona a crise econômica, vem trazendo aí de carona crises existenciais. A gente sabe que teve casamentos que não resistiram durante essa crise. A gente sabe que teve filhos que foram embora de casa, filhas que foram embora de casa porque não resistiram a essa crise. Pessoas perderam seus empregos. Tem pessoas com fome. Tem pessoas com fome no Rio de Janeiro, passando necessidade. De vez em quando bate aqui alguém, pedindo roupa, pedindo um dinheiro para remédio, pedindo remédio. Mexeu com todo mundo. Essa crise mexeu com a igreja? Não, pastor, a igreja não, porque eu sou cheio do dom do Espírito Santo de Deus, eu sou revestido. Mexeu? Faz assim, não levanta a mão não. Fala assim, pastor, mexeu com todo mundo. Fala assim, pastor, mexeu com todo mundo. Fala assim, está todo mundo precisando de tratamento. E só Deus tem esse tratamento disponível para você e para mim. Só Deus. Olha, consciente ou inconsciente mexeu. Ainda que alguém não tenha perdido o seu emprego.
ainda que eu acho até difícil que na sua família não perdeu nenhum, que eu não vou falar, perdeu por coronavírus, eu não sei se essas... Chegou o tempo dele com Deus, né? Eu não sei, eu acho que todos nós perdemos alguém da nossa família. Eu acho que perdemos um parente próximo, mais distante. A gente tem na nossa família alguém que está desempregado procurando emprego. A gente tem na nossa família alguém que está em depressão, está em angústia profunda. A gente tem crentes, filhos de Deus. A gente tem pastores. A gente tem pastores que estão precisando ser tratados da alma, do coração, da mente. A gente sabe que muitos procuram tratamento de formas diversas. A gente sabe que muitos vão procurar o tratamento aqui na palavra, é o local certo, é o que nós estamos fazendo nessa noite. Tem pessoas que sabem que o tratamento está aqui, e outros sabem que o tratamento está aqui, mas se recusam para esse tratamento. A gente vive em períodos de conflitos. Se não for por conta dessa pandemia agora, coisas que aconteceram lá atrás, nossa história, no passado, a gente passou, todos nós, se for prestar um microfone aqui para cada um falar alguma coisa de uma crise existencial, de um conflito, a gente vai sair daqui amanhã de manhã às 6 horas, porque tem a coisa para contar, não tem? Todos nós passamos por conflitos, e a maioria dos nossos conflitos, eles estão aqui, ó, na mente. Eu coloco a mão aqui, né, e falo mente e coração. Mente e coração é o centro do homem, a essência do homem, né? A gente sabe, o nosso cérebro está aqui. Então a gente tem essa ligeira compreensão de que a mente, a essência, o espírito está aqui, né? A gente coloca aqui. Então a maioria dos conflitos que nós vivenciamos, a maioria dos conflitos que nos vêm sobre as nossas vidas, eles estão no campo mental, campo espiritual. E a maioria dos conflitos que presenciamos, eles são de problemas não resolvidos. A maioria dos conflitos que nós vivenciamos, e às vezes nós colocamos na conta dos outros, porque a gente tem mania de fazer isso, e uma coisa mais fácil que tem, né? Não, é o diabo que entrou na mente, é alguém que plantou, a gente está sempre botando na conta dos outros. A maioria dos conflitos que nós vivemos são guerras que nós travamos entre nós mesmos. A nossa natureza carnal, a nossa vivência, a nossa existência humana. Preste atenção numa coisa. Você foi transportado do império das trevas para o reino de Deus. Você foi chamado para ser filho. Teu nome está escrito no livro da vida de Deus e Cristo Jesus. Você é um salvo, você é uma salva. A graça de Cristo entrou no teu coração e encheu o teu coração de fé. A graça, ela faz assim, né? A graça, ela não bate assim, olha, posso... Não, a gente tem estudado isso, que Cristo, ele não bate na porta, ele, olha, posso entrar? Não, ele fala assim, eu quero você, eu vou te encher, eu vou te inundar. Ele faz assim. E vou falar uma coisa para você, preste atenção. Tem gente que fala, a gente ouve as pessoas falarem assim, eu fui alcançado pela graça, eu sou um salvo, agora o velho homem morreu. A velha natureza antiga está morta. Está morta ou não a natureza antiga? O velho Adão, né? O pessoal fala o velho Adão. Velho Adão, né, Carlos? Está morto o velho Adão? Preste atenção, igreja. Olha só o que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Coríntios. Que tinha gente cheio do Espírito Santo e pulava e profetizava. E não, a graça chegou, agora o velho Adão morreu. Dá uma olhadinha para dentro, a gente não pode fazer isso. Tá? Vira o olho assim, olha para dentro. Fecha teu olho assim. Ó. O velho Adão está aí dentro. A natureza antiga, ela está num soninho, e é um sono leve. Vou te falar, né? Tem gente que fala assim, o velho Adão na minha vida, não, que eu vou para a vigília, que eu subo um monte, o velho Adão está num sono profundo. Pisa no dedinho dele só, faz esse teste, desce de um monte ou sai de uma vigília, aí chega assim para o irmão, né, a gente vê, né, quando a oração, a escola bíblica, a gente não sai com o coração assim, todo alegre, não é?
A oração, consagração, né, Ivone? Já tem a data desse mês? Outro sábado. A gente sai tratadão, né? Experimenta. Carlos, experimenta pisar nesse dedinho aqui quando estiver ali fora, sair da consagração assim. Para ver se o velhadão está dormindo um sono profundo. Ele vai... E desculpa, meu irmão, é te abraçar e... Paulo estava falando sobre isso. Quando nós somos transportados do império das trevas para o reino de Cristo, ele nos capacita e reveste com o Espírito Santo dele. Você é uma revestida, é um revestido. Você é capacitado. E essa capacitação do Espírito Santo, no Espírito Santo em Cristo, é que vai nos dar condição para estar olhando o velhadão assim, ó, e ficar com o pé. Não é na cabeça do inimigo, não, é na cabeça do velhadão. Cabeça do inimigo, tem crente pisando na cabeça do... A cabeça do inimigo foi pisada por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, porque nenhum de nós tínhamos condições, mas só Ele. O que a gente tem que fazer é amassar a nossa velha natureza e pisar na nossa velha natureza todos os dias. E acordei, mas eu estou alegre, olha o coração. Pisa na cabeça da velha natureza aí. E vai dormir tranquilo, continua. O apóstolo Paulo, ele fala... Existe um campo de batalha, às vezes, ele próprio fala, olha, a gente não precisa, a gente não pode, a gente não tem que ficar desferindo golpes no ar, ou seja, dando socos incertos, golpes incertos, ele fala sobre isso, porque a nossa luta ela tem que ser certeza, ela tem que ser cirúrgica. Tem pastores, tem irmãos, tem irmãs que não conseguem ser tratadas, estão em púlpitos pregando, estão impondo as mãos na cabeça de outras pessoas, mas estão com um conflito interno, não conseguem viver a bênção que Deus trouxe sobre a vida dele, não conseguem abençoar outras pessoas por causa disso. O apóstolo Paulo ele fala da batalha, campo espiritual, nossa cabeça. Interessante que ele fala que a maioria das nossas batalhas são internas, o campo de batalhas é a nossa mente, e a gente precisa aprender a administrar, e ele fala da nossa luta. Interessante, lá no versículo 4, ele fala assim, ó, porque as armas da nossa guerra não são carnais, ou seja, não são nenhum recursos filosóficos, teológicos, é isso que ele está falando. E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Preste atenção. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Pastor, que fortalezas eram essas que o apóstolo Paulo estava falando para uma igreja que era poderosa, para uma igreja que era avivada? E quando a gente vê o texto, a gente vê que essas fortalezas que estavam na mente daqueles cristãos eram fortalezas contrárias ao conhecimento de Deus. A gente leu no texto. Não eram fortalezas para blindar a mente deles, para ser favorável para o Espírito Santo. Essas fortalezas eram contrárias para o conhecimento de Deus, a presença de Deus, a vontade de Deus na vida deles. Ele fala de que os recursos que estão sobre a nossa vida são espirituais e que a gente precisa destruir fortalezas. Presta mais uma vez uma atenção aqui numa coisa que eu vou falar para vocês. Nós tivemos, desde a nossa infância, uma formação mística, espírita, católica, aí entra um evangelho meio misturado também. E nessa nossa formação, a gente vai construindo ideologias. O apóstolo Paulo está falando sobre isso. A gente vai tendo ideias pré-concebidas de quem é Deus, ideias pré-concebidas do que é ser crente. Ser crente é fechar a cara, ter a cara emburrada, não sorrir. Ser crente é dar a paz do Senhor só para quem é crente, não dar a paz do Senhor para o bêbado. Não, ser crente é se chegou um cara ali todo sujo e tal, não vou nem conversar com ele porque está endemoniado. A gente começa a criar um montão de ideias preconcebidas. Isso é com o tempo, isso não é nossa formação. Daqui a pouco na nossa mente, né, fortaleza, o que é fortaleza? Tem umas traduções, eu não sei se tem uma tradução aí do... Alguém está com a tradução do Novo Mundo, que fala assim, ó, as nossas armas são espirituais em Deus para nós destruirmos coisas entrincheiradas, ou seja, coisas fortificadas. Fortaleza é a mesma coisa que trincheira. Né? Fortaleza a gente sabe que... Juninho, espaldão, né? Espaldão de metralhadora. A fortaleza é um lugar que a gente procura guardar um espaço territorial. E a fortaleza é justamente para isso. Não, ali tem uma fortaleza, vai ser difícil de
penetrar. E nós, como filhos de Deus, que estamos estagiando entre duas naturezas, lá atrás, até agora, no tempo contemporâneo, tem crentes ainda que ainda têm essas fortalezas erguidas. Nós viemos construindo essas fortalezas. E quando Jesus quer falar na sua forma simples de poder, de graça, de amor, de misericórdia, a gente não consegue compreender, a gente não consegue entender. A gente vive aflito, angustiado, porque o Senhor está falando com a gente, tratando como uma brisazinha. Mas eu aprendi que Deus ele só fala por meio de terremoto, de tempestade, de barulho. E essa fortaleza está impedindo da graça de Cristo entrar no meu coração e tratar a minha vida. E se eu estou tratado, eu posso tratar a minha esposa, eu posso tratar os meus filhos, eu posso tratar a igreja. Mas tem pessoas que criaram fortalezas e estão dentro dessas fortalezas. Mas, pastor, foi ensinado lá e usou a Bíblia. Usou o quê? Usou o livro de Levítico. Não, Levítico era para Israel. Fortalezas. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo fala que impede de nós conhecermos a Deus. Está aí na tua Bíblia, sofismas. Não está escrito aí, sofisma? Fortaleza e sofismas? Sofisma deve vender naquela farmácia ali na frente. Depois vê o preço para mim ali. Não está aí, sofisma? O que é sofisma? Hã? Engano. Interessante que sofisma, quando a gente pega o original aqui, sofisma, quando o apóstolo Paulo está falando de sofisma, a Fabiana falou engano, realmente engano. Só que o sofisma, a gente tem a percepção de ver o que é o certo e o errado logo de imediato, não é isso? Uma coisa certa, uma coisa errada, né? A gente já identifica, não é assim? Só que o sofisma, ele vem revestido de uma verdade ilusória. O sofisma que o apóstolo Paulo estava falando não era de alguém que entrasse dentro da igreja e viesse trazer uma outra religião que não fosse da matriz do cristianismo, ou fosse lá dos sumérios, ou fosse da China. O apóstolo Paulo está falando de sofismas que vinha de dentro da própria igreja, falada por pastores e por bispos, e que estavam enredando as pessoas ali que precisavam de crescimento, precisavam compreender qual era a largura, a profundidade do amor de Cristo Jesus para a vida deles e para outras pessoas. Sofismas. Olha, eu tenho me libertado de sofismas até hoje. O sofisma, ele vem com a aparência daquilo que é real, daquilo que é lógico, e a gente abraça. Eu lembro uma vez, Carlos, da mensagem, que o Carlos trouxe uma mensagem aqui, e ele falou do lixo embrulhado em papel de presente, né? Quem não quer receber uma caixa de presente com fita? E ele falou do camarada que tinha um lixo para jogar fora, estava em greve a prefeitura, ele teve uma ideia: vou pegar o meu lixo todo, né? Me presta aí, Carlos, e vou botar nas caixinhas aqui bonitinha de presente e vou deixar ali na esquina. E ele ficou de longe olhando, né? Daqui a pouco vinha um, olhava de caixinha, vou levar essa para mim, vou pegar duas então. E estava levando o lixo para dentro da casa. Tem crentes, tem filhos de Deus, porque está bonitinho, está com um lacinho, e está pulando, e está descendo fogo, e está dizendo que está operando um milagre, mas está levando um engano, um sofisma para dentro de casa. Ele fala de pelo menos 3 barreiras: fortalezas, sofismas e toda altivez que se levanta. Isso é profundo. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Jesus quer falar para mim, como quer falar nessa noite. Jesus quer falar para você. Jesus quer falar para você dentro da tua casa. Jesus quer falar para você pelo teu esposo, pela tua esposa, pelo teu filho. Ah, pastor, mas o meu esposo, o meu filho não é crente, ele não pode ser crente, mas de repente é um filho de Deus ali escolhido, predestinado, um salvo ali para abençoar vidas, e você não sabe. E a gente fica procurando naquilo que está embrulhadinho, bonitinho, ouvir a voz de Deus. Paulo, ele fala de altivez. Altivez é soberba. Altivez é soberba. Altivez é entender ou pensar que eu sou superior a qualquer um de vocês.
Quer ver uma altivez no nosso meio? Quer ver uma altivez? Carlos, aquela... Eu já roubei essa para mim, a de hoje também foi do pastor, também foi um exemplo bom. Quer ver uma altivez no nosso meio? Quantos salvos aqui nessa noite? Amém? Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus? Quantos aqui creem que tem dons, tem ministérios? Eu creio que todos têm. Às vezes a gente não sabe qual é o dom que está sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, porque o dom e o ministério ele não é nosso, ele pertence a Deus, e ele só é manifesto no momento que Deus quer. Quer ver uma altivez? Olha só, Deus ele só vai falar contigo, ou você vai ser só abençoado se passar aqui primeiro, depois vai chegar aí. Pastor, eu comprei um negócio assim, eu queria orar lá na minha casa e tudo. Não. Eu vou ter que ir lá, porque eu vou liberar uma palavra profética, porque eu sou o sacerdote dessa igreja, porque o Senhor me levantou, eu sou tua cobertura espiritual, isso é altivez. Porque eu estou falando para filhas e filhos de Deus, comprado com um alto preço, um sangue alto, um sangue que foi derramado na cruz do Calvário inocente. E eu estou falando para pessoas poderosas aqui, pessoas que têm autoridade em Cristo Jesus. Eu estou falando para pessoas que estão assentadas com Cristo nos lugares celestiais, independente da idade, independente de ser criança. Eu estou falando para pessoas que Cristo fez assim, eu estou te transportando do império das trevas e assentando você comigo em lugares celestiais. E se eu tomo o local de Cristo, eu estou sendo altivo. E o apóstolo Paulo estava falando para pessoas altivas ali. O apóstolo Paulo estava falando assim, sabe por que tem confusão na igreja de vocês? Sabe por que vocês não conseguem entender a largura, a profundidade, o tamanho do amor de Deus? Sabe por que vocês não conseguem abençoar? Porque vocês criaram fortalezas na mente de vocês. Vocês vivem de sofismas. Fala assim, como eu queria pertencer à igreja de Corinto, cheio de dons espirituais. Não fala. Fala assim, como eu queria pertencer à igreja primitiva. Eles estavam sendo tratados, tanto a igreja primitiva como a igreja de Corinto. Cremos que crentes foram tratados como crentes estão sendo tratados aqui nessa noite, pela palavra do amor de Cristo Jesus. Se a gente quer romper com todos esses negócios, se a gente quer romper com todas essas fortalezas, tem uma expressão que a Érica fala muito, eu gosto. Ela usa essa expressão, olha, para a gente compreender um pouquinho do amor de Cristo, para a gente conseguir ouvir a voz de Cristo, a gente tem que desconstruir. Ela usa a expressão, a gente tem que desconstruir, como é que ela fala? A gente tem que desconstruir conceitos. Interessante. Para nós ouvirmos a voz do Senhor, para nós entendermos o que o Senhor quer conosco. Hoje, junho, a partir de junho de 2021, que nós não estamos vivendo mais o tempo da igreja primitiva, nós não vivemos mais a era apostólica, nós não vivemos mais no tempo da igreja medieval, mas a igreja de Cristo hoje e agora, depois da cruz, melhor ainda, no tempo da graça. A gente tem que desconstruir conceitos e preconceitos que foram construídos pela religião na nossa vida, que foram trazidos para nós. Por homens de Deus eu não vou desqualificar, mas por não ter essa oportunidade que nós estamos tendo nessa noite, de falar assim, olhando nos olhos, sem medo, sem apresentar terrorismo, se tu não fizer, se tu não andar assim na linha, tu vai lá para o quinto do beleléu. A gente não precisa, né? Porque quem traz os desígnios sobre a nossa vida é Deus. A gente não precisa lançar terrorismo nenhum sobre a igreja de Cristo Jesus. Basta a gente ter a compreensão de que o Senhor é justo. O Senhor é justo. E Ele cobra. Olha aí para quem está do teu lado e fala assim, Ele cobra. Ainda mais para você, olha, isso não é terrorismo não, isso é uma viva e livre consciência. A gente está blindando a nossa mente, ou melhor, a gente está aprendendo a blindar a nossa mente em Cristo Jesus. Ainda mais sobre as nossas vidas. Nós não vivemos mais na lei. Ele já veio, fala assim, o meu Senhor já veio. Fala assim, o meu Jesus já veio. Fala assim, o meu Deus já veio e já morreu por mim. O meu Deus já ressuscitou e habita em mim. Fala assim, e haja responsabilidade agora.
E haja responsabilidade mais do que sobre a vida de Isaac. Olha, pastor, mas Elias desceu fogo. A responsabilidade que está sobre a tua vida é maior do que a responsabilidade de Elias. Porque Elias viveu assim, ó. Será que vai vir mesmo esse rei aí que estão profetizando? Será que a semente da mulher vai vir? Ele já veio e derramou do sangue dele precioso na cruz do Calvário. Ele já veio e trouxe amor, e trouxe justiça sobre a nossa vida, e traz essa compreensão de que eu não preciso viver debaixo de terrorismo religioso nenhum, de que eu preciso me desvincular da religiosidade para viver o amor e as misericórdias de Cristo, e para aprender a ter um coração igual ao coração dele. É responsabilidade. É responsabilidade. Há uma cobrança. Hebreus diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Olha, blindamos a nossa consciência em Cristo Jesus. Vencemos com as nossas armas espirituais, é fé, é a palavra que nós estamos tendo acesso agora. É o Espírito de Deus trabalhando e agindo agora dentro de nós de uma forma sobrenatural, maravilhosa, como um fogo aí, arrancando toda a mazela. Eu recebo assim. Bota a mão no teu coração. Fala assim, Espírito Santo. Fala assim, ó, Espírito Santo de Deus. Fala assim, obrigado pelo tratamento. Fala assim, ó, Senhor, eu não te peço porque eu sei que eu estou sendo tratado agora pelo teu fogo reparador, fogo transformador, e eu te glorifico e te agradeço, Senhor. Sabe como é que a gente consegue romper com essas barreiras, essas fortalezas, esses enganos, né, que é tratado como ilusão? Ilusão que vem dentro de uma caixinha de teologia, ilusão que vem com capa de Bíblia. A gente consegue, exercitando a nossa mente e apresentando tudo aquilo que é pensamento negativo, tudo aquilo que é pensamento de soberba, tudo aquilo que é mentira, é os pensamentos que vêm sobre o nosso... Pastor, eu não consigo. O pensamento ruim vem, às vezes vem um bom, né? Às vezes vem um pensamento... Não é assim? Às vezes vem um pensamento bom, beça, né? Daqui a pouco vem um pensamento ruimzão, pegando carona com... Ninguém consegue. Né, Lé trouxe a mensagem. A gente não tem essa capacidade de só receber pensamentos bons, né? Ó, entra aqui na minha cabeça, só pensamentos bons. Pensamento de fora fica... Pensamento ruim fica do lado de fora. A gente não tem essa capacidade. Achei interessante. Isso está acho que em Mateus. Nós não temos a capacidade de impedir que pensamentos ruins entrem na nossa mente, no nosso coração. Mas com as armas espirituais, com a armadura do Espírito Santo, o capacete da salvação, a palavra da fé, o escudo da fé, a palavra da verdade, com esse tratamento que o Espírito Santo traz para nós, com essa habitação, casa, né? Nós cantamos aqui, eu sou morada lá, somos habitação permanente, com essa habitação permanente de Deus, o Espírito Santo, com os pés sobre a velha natureza, né? E clamando, Senhor, me ajuda, me ensina a administrar, Senhor, me ajuda, me ensina a administrar. A gente pode impedir desses pensamentos ruins de fazerem ninho na nossa cabeça. Eles vêm, eles vão encontrar uma fortaleza, que não é uma fortaleza preparada pela religião, porque quando a fortaleza preparada pela religião, quando vem um dia mau, ninguém fica de pé. Sabia disso? Se eu vivo por religião, se eu vivo e acredito por aquilo que me passam para mim de forma de terrorismo religioso, ou vinculado, se eu ando com muletas espirituais, se eu dependo de um sacerdote para ter uma intimidade com Cristo, se eu dependo de alguém para falar, olha, tu tem que estar debaixo da minha cobertura, e se não, tu tem que fazer assim. Se eu entendo que todo o poder vem de Cristo Jesus, se eu sou casa, que nós cantamos, nós não cantamos isso? Olha para quem está ao teu lado e fala assim, se você cantou, você está cantando uma verdade. Você é casa, você é morada. Ou você é morada, ou você é casa, ou é puxadinho de Deus. Né? Porque tem líderes que fazem isso com a igreja de Cristo. Tem líder, Beth? Não, eu sou casa, ó. Eu sou mansão. Eu sou porque eu estudei. Vieram 10 pastores, Daniel, colocaram a mão na minha cabeça, derramaram 2 litros de óleo na minha cabeça.
Na minha cabeça, derramaram só um pouquinho, né, Monique? Na minha. Foram 5 pastores abençoados, né? 3 já estão na glória, né? Carlos, tu estava... 3 já estão na glória. Mas tu não botou a mão na minha cabeça, não, fica tranquilo. Né? Tem 3 de agora, não tem? Pastor Sebastião, a pastora Sara. O carro, fica tranquilo, tu não botou a mão na minha cabeça, não. Teve um pastor Sebastião, uma bênção de Deus. O pastor Sebastião chegou para mim e falou assim, depois. E eu lembrei quando a gente estava lá no Jeová, ele falou assim, Jorge, guarda uma coisa no teu coração. Ele me deu um certificado, né, bonito, ensinou. Ele falou, guarda uma coisa no teu coração. Você foi ordenado ao ministério, não foi porque eu coloquei a mão na tua cabeça, veio a pastora, pastor, tal, e ungimos a tua cabeça com um pouquinho de óleo. Não, porque tu foi escolhido na eternidade pelo Senhor para esse ministério. E toda imposição vem de Deus. Nós só fizemos aqui a parte de representação do homem. Eu gosto disso até hoje. Eu vejo pessoas, fortalezas, a gente está falando de fortalezas contrárias ao conhecimento de Deus. Pessoas que discordam dos seus líderes, estão trabalhando com o coração angustiado, ferido, precisando de tratamento, mas por ter construído uma fortaleza que não é a fortaleza favorável ao Senhor, não é uma fortaleza que vem do próprio Espírito. A gente conversa isso. O Espírito dá uma liberdade tremenda para a gente olhar nos olhos. Eu quero bater um papo contigo, o que está acontecendo? O Espírito dá uma liberdade, Arete, da gente, vamos puxar aqui, o que está acontecendo? Vamos conversar e falar de uma forma simples, né? Sem jogar fogo, igual o João, né? Senhor, manda fogo aí, destrói essa raça aí e tudo. Pessoas que discordam ideias, mas não tem medo, e continuam trabalhando e continuam ali amargando. A bênção está sobre a vida dela, mas fica uma pessoa infrutífera, porque no reino de Deus só se produz, no reino de Deus só se tem frutos se a gente viver, se a gente trabalhar com a liberdade que Cristo tem trazido para nós, porque o reino de Deus é um reino feito por liberdade e poder. E se eu trabalho com alguém, e se eu estou do lado de alguém que eu não consigo olhar nos olhos e falar assim, Carlos, eu não concordo contigo não, mas vamos ver aqui um local que a gente pode nos convergir e ter uma concordância por amor às outras pessoas, por amor ao reino. E as pessoas vão levando aí 5, 10. Eu conheço pastores assim. A gente está falando de crentes que estão com fortalezas construídas e que foram levantados para ser bênção, Daniel. Eles não conseguem ser bênção, se eles não conseguem ser bênção, se eles não conseguem viver daquilo que Cristo proporcionou para nós já há mais de 2000 anos lá na cruz, não vão conseguir abençoar ninguém. A gente vai ver aí pessoas destruídas, famílias destruídas, vai entrar domingo, vai entrar segunda-feira, mas por falta de diminuir a altivez, ou botar a altivez em paz, por falta de destruir os sofismas. E, Senhor, eu quero ter a compreensão de acordo com o teu coração. Vou falar, eu quero... Se nós somos família, nós cantamos isso, né? Se somos família, se somos igreja, se somos mãos, se somos pé, fazemos parte de um único corpo, então tem que ter intimidade um com o outro, intimidade espiritual. Da mesma forma que eu tenho a coragem, intimidade para orar, para interceder, eu preciso ter essa intimidade, essa coragem para discordar também. E para tentar convergir, e para tentar acertar as coisas. Olha aí para quem está do teu lado e fala assim, olha, conta comigo aí. Conta comigo nesse reino. Que o Senhor possa nos dar a coragem para a gente estar olhando um nos olhos do outro. E a gente está desfazendo tudo quanto é fortaleza aí, que impede que seja resistência para o poder de Deus, para a bênção de Deus, porque a gente quer a bênção de Deus na nossa vida.
A gente quer a bênção de Deus na igreja, a gente quer a bênção de Deus na nossa casa, a gente quer a bênção de Deus sobre as vidas que estão aí precisando da expectativa. O apóstolo Paulo fala que a própria natureza está gemendo. A própria natureza. Olha as coisas que acontecem, os fenômenos que acontecem ainda. Mas tem que acontecer e tudo. O apóstolo Paulo ele fala, olha, a natureza geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Manifesta a glória de Deus que está dentro do coração. Ei, filho e filha de Deus, em nome de Jesus. Aprende a levar cativo tudo aquilo que é pensamento ruim, que é pessimismo, tudo aquilo que procura trazer tristeza, estragar a tua vida e a vida dos outros. Olha, aprende, isso é um exercício. Isso é um exercício. Isso não é uma coisa que a gente aprende num culto, numa vigília, mas são todos os dias. Vamos louvar, pessoal do louvor, vem para cá, vamos louvar. São coisas que nós precisamos exercitar quando a gente acorda. Senhor, né, a gente não pede, eu falei aqui domingo, a gente não pede assim, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Não, porque Ele já deu esse coração, lá na cruz Ele deu um coração igual dele. Mas a gente tem que aprender, Senhor, eu quero aprender a viver com esse coração novo que o Senhor me deu. Eu quero aprender a exercitar. Senhor, como é que se faz isso? Senhor, eu não posso impedir nenhum coração ruim de entrar aqui, mas eu preciso administrar esse pensamento ruim, e eu tenho que colocar esse pensamento ruim debaixo daquilo que é bom para ser amassado e levar cativo até a tua obediência, porque eu preciso viver da tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. Eu preciso ser bênção. Eu preciso ser bênção. Senhor, eu preciso ser bênção, porque eu preciso abençoar vidas. Nós somos bênçãos. Faz assim com as tuas mãos, ó. Olha, ser tu uma bênção, porque você é bênção e é abençoador de vidas, em nome de Jesus. Vamos louvar. Bota a mão no teu coração assim. De descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os teus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar
és tudo que eu preciso, Senhor. Aleluia. Tu és tudo que eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite, Senhor.